Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Povo de Deus abençoado. Bem-vindos ao nosso canal, o canal da United for Christ. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês esse projeto que veio direto do coração do Pai para os nossos corações e mostrar, contar um pouco da nossa história e convidar você para participar desse projeto conosco. Então, começando, esse projeto nasceu no coração aqui de 4 pessoas, que somos nós aqui, já nos apresentando. Me chamo Cristine, tá aqui o Gilberto do meu lado, a Isabela e a Michele. Esse projeto nasceu nos nossos corações, lá na Escola de Evangelismo, em Curitiba, quando a gente estava lá fazendo a escola pela Cefam, que é Christ for All Nations. E o Senhor foi implantando esse sonho no coração aqui de cada um para evangelizar, né, as nossas cidades, as nossas comunidades, evangelizar o nosso país e ir avançando, né, fazendo o ministério avançar. E vou contar um pouquinho também de mim. Então, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tenho 38 anos, eu sou membro da Igreja Recomeçar e eu me converti de fato em 2020, no meio da pandemia. Então, desde então, eu passei a viver o evangelho e quero que apresentar o evangelho também para as outras pessoas. Então, é isso que eu vivo e eu acho que a gente tem que viver de fato o evangelho. Se a gente só crê e não vive, a gente está vivendo uma hipocrisia, né? E sou advogada de formação, trabalho com direito tributário de pessoas físicas. Acho que números também, tudo isso nos envolve. A nossa formação também faz parte da nossa vida, mesmo trabalhando para o reino. E depois que eu fiz essas escolas de treinamento de evangelismo, passei a praticar isso aqui no Rio, fazendo evangelismo de rua com o Ministério Avante. E aí convidei a Michelle e a Isabela, que estão aqui também, para participar. E fazer um café especial só para mulheres, que é o Go Coffee, que a Michelle lidera comigo. E depois disso veio o United for Christ, que eu vou deixar para contar um pouquinho mais para frente. Mas agora eu queria ouvir do Gilberto. Conta um pouquinho da nossa história, Gilberto. Falar sobre a gente sempre é difícil, né? Eu gosto mesmo de falar de Jesus. É mais fácil e é mais gostoso e prazeroso, né? Mas falar de nós, eu sou morador aqui de Nova Iguaçu e no meu coração sempre queimou a gente ver essa cidade incendiada por Jesus. Há um tempo atrás, o Senhor falava muito no meu coração para mim orar e orar pelo Brasil, e eu sempre ouvia alguém falar, né? Pede a Deus uma nação para você orar, né? Eu vejo muitas pessoas que eu conheço, eles sempre têm uma nação, né? E ele ora pelaquela nação. E eu falei, Senhor, qual nação você quer que eu ore? Qual nação que você quer que eu sinta no meu coração para orar? E Deus começou a colocar no meu coração um desejo de orar pelo nosso Brasil, né? E eu comecei a sentir esse desejo, e eu falei assim, Deus, o Brasil é muito grande, né? Eu não consigo alcançar o Brasil inteiro. E aí Deus foi estreitando mais. E até que eu entendi que Deus queria que eu orasse por Nova Iguaçu, pela cidade onde nós estamos. E eu comecei a orar pela essa cidade. E eu falei assim, por que não? Eu converso muito com a minha esposa e ela fala assim, e a gente sempre tem um sonho de ir para a África, para a Ásia, para esses países perseguidos. E ela falou, mas tem tanta gente precisando aqui também. Ela sempre fala isso, né? E eu falei assim, é verdade. Tem muita gente precisando ouvir sobre quem Jesus é, ter relacionamento verdadeiro com Cristo. E aí nasceu esse desejo de a gente, sabe, orar não só pela nossa nação brasileira, mas também orar pela nossa cidade. E, e esse ministério ele nasce com esse objetivo. E Deus coloca um sonho em nossos corações, ele começa a unir propósitos. E ele começa a juntar pessoas. Eu acho interessante porque eu deixei até aberto aqui, Mateus capítulo 9 e versículo 37 diz assim:
Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O reino de Deus sempre tem portas abertas. O reino de Deus sempre tem vaga. Pode estar uma crise no mundo, pode estar uma crise na sociedade, uma crise na família, uma crise global, mas o reino de Deus é um reino estável, tá? E ele sempre tem vaga para trabalhadores. E eu tiro isso como uma pergunta, né? Qual o motivo da sua oração? A minha oração é: envie trabalhadores para a sua seara. E a gente tem orado por essa cidade. Amém. Amém. E aí, Isabela, e você? Conta um pouquinho. Então, eu sou de Cafelândia, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Eu sou engenheira civil. Eu congrego em uma igreja que chama Rasgando Céus, de Bauru. Lá eu ajudo em um ministério que a gente vai até os hospitais, evangelizar os pacientes, a família, os profissionais, todos que estão lá. E também ajudo em um departamento que chama ADM da igreja. Então, esses são os trabalhos que eu ajudo, que eu sirvo na igreja. E foi justamente nesse ministério, chama Ministério Mãos Dadas, que é o ministério que a gente vai até os hospitais. Foi lá que eu encontrei que o Senhor acendeu essa chama no meu coração para estar evangelizando, para estar levando a palavra para outros lugares, para outras pessoas. E quando eu fui para a escola de evangelismo, eu fui sem saber absolutamente nada. Zero. Sem saber como evangelizar, como chegar em uma pessoa. Todo mundo aqui sabe que eu sempre fiquei muito nervosa de ir lá na frente, de falar na frente das pessoas. Mas o Senhor, ele foi desbloqueando de uma forma e aquilo foi aquecendo no meu coração. E hoje, a única coisa que eu quero fazer na minha vida é isso. É levar Jesus para outras pessoas, apresentar, torná-lo conhecido. Porque eu sei o que é viver sem Jesus. Amém. E eu quero que mais pessoas possam conhecer esse amor, né? E viver com ele. Amém. Amém. E Michele, você? Eu sempre começo me apresentando falando que eu sou filha amada do Pai. Durante muito tempo, que eu tive, isso fica para outro podcast, mas durante muito tempo eu achava que eu era o que eu fazia. E até que passei por um processo aí, que também fica para outro dia, em que o Senhor me levou a esse lugar de conhecimento de quem Ele é. E que antes de ser qualquer coisa, eu sou filha amada do Pai. E as demais coisas que vieram a mim foram só ferramentas para cumprir o propósito dele para minha vida aqui nessa terra. Então, eu sou filha amada do Pai. Eu cresci num lar cristão, mas eu só tive o meu encontro com Jesus aos 13 anos de idade. E no meu coração sempre queimou o desejo e o anseio de que eu poderia fazer mais, mas eu não sabia como. Não fazia ideia de como. Então, sempre me envolvi em tudo dentro da igreja. Eu brinco que eu já passei por todos os departamentos da igreja, só não passei pelo departamento de varões. E pelo Que bom. corpo diaconal, mas o resto eu já fiz de tudo dentro da igreja. E aí, quando foi em 2020, eu participei do Descende Brasil. E ali essa chama queimou no meu coração. Eu entendi, eu preciso ir, eu preciso fazer algo. Foi lá que eu conheci também a Cefam. E aí a gente entrou nessa aliança, né, com a Cefam em 2022 na Fire Conference, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E ali eu me encontrei. Eu sempre falo que eu tenho a oportunidade de falar da escola de evangelismo que a gente fez ano passado. Eu falo, gente, encontrei o meu lugar. Eu me encontrei, eu nasci para falar do amor de Jesus. Outra coisa também, por formação, eu sou enfermeira obstétrica. E desde a graduação eu já consagrei também a minha profissão ao Senhor, já consagrei para o reino aquilo que Ele quiser. Eis-me aqui, sirvo na Igreja Batista Nova Filadélfia, sou membro de lá, sirvo na igreja local, isso é muito importante, né? Sim, A precisa ter um gente vínculo, a tem gente não consegue nada sozinho. Exatamente, a gente está inserido no contexto do corpo
de Cristo. E agora eu tô somando aqui, agregando forças com os meus irmãos em prol do reino, para que a gente avance e estabeleça o reino dos céus na terra. Porque a igreja não é só ficar dentro das quatro paredes, a gente Exatamente. precisa sair Precisa das sair. quatro paredes. Eu costumo brincar não, falando sério, né? Eu costumo dizer que a igreja é o nosso QG, o nosso quartel-general, Boa. onde a gente se fortalece, onde a gente é equipada, onde a gente é fortalecido no fim de semana, nos dias de culto, mas a gente sai dali com um propósito Exatamente. de usar todas as ferramentas que nos foram confiadas e cumprir o propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Amém, Amém. amém. E acho que todos nós aqui temos um denominador comum, né? Que é a CEFAM, que é Cristo para todas as nações. Sua virada de chave foi no Descende e depois na Fire Conference aqui no Rio, né? Acho que a minha virada de chave, o meu encontro com a CEFAM também foi na conferência aqui do Rio, em 22. Eu também, né, me enchendo, amo conferências, né? Mergulhei no evangelho com tudo, falei, quero viver isso de verdade. Então, fui em tudo, quero conhecer. E lá eu tive a minha primeira experiência sobrenatural, assim, de física mesmo. E falei, eu quero mais disso, né? De onde é que eu encontro essa água para eu beber mais? Exatamente. E aí fui atrás e fui parar lá no Fire Camp, que foi onde a gente se conheceu, né? Acampamento da Cefa. E acho que de lá, pelo menos eu, né? Nunca mais mudei, assim. É só um avanço, né? Sim. Foi uma porta de entrada. Assim como a Bela também. Não sabia nada, achei que estava indo para um retiro, né? Nem assim de igreja. Eu vou ficar tranquila ali, né? Casa, vou dormir, assim, vou ouvir uma palavra, me alimentar. Depois, né, me deslumbrei, assim, falei, gente, vou ter que pregar na rua. Falei assim, não, só os outros, eu não preciso. Sabia que a gente ia pra rua. Eu descobri lá que a gente ia pregar. Não, eu descobri quando eles fizeram uma videoconferência, né, antes da gente ir, e aí compartilharam umas histórias que a gente tinha que gravar. Sim, E aí falaram assim, só vai receber o certificado quem pregar na rua. Mas eu não levei muito a sério, vou falar a verdade aqui. Tô confessando, não levei muito a sério. Falei, eu não gosto de falar em público. Pois é, eu também achei, falei assim, deve ser em grupo, aí escolhe um do grupo, esse um vai. A gente dá ali aquele apoio moral, livre, né? intercessório, e tá tudo certo. Pastor Marcos tá te ouvindo. Desculpa, pastor Marcos. Pois é, hoje tá aí, pregadora. Glória. Inclusive. Aleluia! Em Cruzada, lá em Juazeiro, foi com tudo. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi pra rua em Curitiba, no Fire Camp, quando o ônibus chegou no centro de Curitiba, me deu um desespero, que eu liguei pra casa. Aí eu falei assim, eu não sei quem vai atender na minha casa, mas eu preciso de ajuda. Aí eu lembro que meu pai atendeu, eu falei, pai, cheguei na rua e agora? E ele, filha, não é nada sobre você, é tudo sobre Jesus. Então abre a boca. Pronto. Fui. Uau. E é isso que nos encoraja, né? Sim. A gente, quando está na rua, a gente olha para aquela multidão de pessoas e elas com seus compromissos, atarefada, e de repente chega alguém lá com um megafone e começa a falar alto, né? E começa a dizer, e aí tu fala assim, será que alguém vai prestar atenção? Mas aí o evangelho é isso, né? Poderoso. É poderoso. E aí você fala assim, mas eu não estou falando de mim. Eu não estou vendendo nada. Eu não estou aqui fazendo promoção alguma de um objeto ou de algo que alguém queira ou não queira. Eu estou falando das boas novas. E aquilo nos encoraja de uma forma, sabe? Que a gente, quando começa a falar, a gente não quer parar. Eu lembro que na minha primeira pregação de rua, no primeiro sábado que a gente foi na escola de evangelismo, né? Não no Fire Camp, porque eu não fiz o Fire Camp. Na escola de evangelismo, no primeiro evangelismo de rua, eu tava com muito medo, eu tava muito nervosa pra pregar. Nunca tinha feito aquilo antes. E o pastor Marcos falou assim, quem quer pregar? Porque ele dividia em grupos, né? Sim. Então tinha ali quem ia pregar e tinha outro pessoal que ia ficar No 1 a 1. no 1 a 1. Quem quer pregar? Eu falei, eu não vou deixar o medo me vencer. Já levantei a mão e falei, eu. Quem que tava no meu squad? Ninguém tava. Não. Quem aqui tava no meu squad? A Bruna, que não A tá aqui. Bruna. Eu levantei minha mão e falei, eu quero. O pastor Marcos até assustou, ele falou, você vai, coragem? Eu falei, eu vou pregar. E fui. E foi uma bênção. Foi
parou, as pessoas ali pararam para ouvir, é claro que não foi eu, né? Mas a gente começa a falar, as pessoas elas se interessam, elas querem ouvir, porque o Espírito Santo começa a mover, né? O evangelho é muito poderoso. Então, quando a gente fala, realmente acontece algo. Sim, pois é. E a gente também no Fire Camp, a gente treinou com o nosso testemunho, né? Não só com histórias. Nossa. E aí, treinando com testemunho, você vê que sai poder também Uau, quando você sim. fala do próprio testemunho. E aquilo também vai te incentivando e vai te encorajando também mais, te dando mais força, como o Gilberto falou, né? Não só você libera, como aquilo te enobrece, assim, ainda mais. E depois que eu saí de lá, falei assim, acho que eu nasci para isso. E realmente nasceu para isso. Todos que Uau. estão aqui nessa sala hoje Pois é. nasceram para isso. Mas aí a gente, assim, da escola de evangelismo, a gente já saiu tem quanto tempo? Uns 7 meses, mais ou menos, né? 8. A gente fez em agosto, a gente está em 6 fevereiro. meses. 6 meses. E desde que a gente saiu de lá, a gente tem tentado. Não tem tentado, né? A gente tem saído às ruas, né? A gente continuou levando o evangelho. Isso. Mas aí agora, de uma forma mais organizada, veio a United for Christ. E acho que o gatilho inicial da UFC. Aí já apresentando para o pessoal a United for Christ como UFC, que é essa brincadeira que a gente faz também como um campo de batalha. Sim. Acho que o gatilho foi você, Bela, assim, você que startou tudo isso e começou a provocar, né, a gente, porque isso, essas ideias já estavam bem ou mal nos nossos corações, mas a gente não sabia como colocar isso na prática, né? Eu já tinha falado também muito sobre essas coisas no Avante, mas eu ficava assim, gente, não tenho como. E aí, vai fazer o quê? O Gilberto já também tem o projeto missionário dele, cada um no seu campo, mas estava cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Como fazer, né? Como fazer? E aí veio você, eu falei assim, não, vamos juntar todas essas peças numa só, eu quero fazer isso, e você saiu da sua zona de conforto e do seu estado. Sim, Né? exatamente. Assim, nunca veio, não sei se você nunca veio para o Rio de Janeiro, olha aí. Nunca veio para o Rio, não sabe nem como é que é a cidade, e aí você começou a ligar. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como gatilhou isso em você e o que fez você entrar em contato com a gente. Assim que a gente entrou nessa sala, começou a passar um filme na minha cabeça de como foi quando eu entrei em contato com a Michele, com você, com o Gilberto. E eu fiquei pensando nisso, como foi lindo e como as coisas estão acontecendo, né? Como tudo está se encaixando. Glória a Deus por isso. E eu senti esse desejo no meu coração em uma conversa com a Michele. Eu ia para a África, estava organizando tudo para ir para a África, e eu falei, Michele, Michele, a gente precisa fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. Vamos. Aí ela falou assim, vamos, Bela. Você lembra? Eu tô dentro. Serena, Vambora. só vai. Bela. Não sei se ela botou muita fé quando eu falei, vamos. Bora, quer vir? Tô dentro. Eu falei, então vamos organizar alguma coisa no Rio de Janeiro. Aí, logo em seguida, já mandei mensagem pra Cris, já mandei mensagem pro Gilberto. Verdade. Falei no particular com cada um. Falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos. E aí a Cris topou, o Gilberto topou. Aí a gente até marcou uma reunião, só que na semana que a gente tinha marcado eu tava na África e não ia dar pra fazer por conta do fuso horário. E foi incrível como tudo aconteceu. Foi lindo demais. Eu vejo que é só confirmação. Eu lembro de um sonho que eu tive, onde a Cris me entregava uma bexiga laranja. E eu fiquei sem entender, contei o sonho para ela, da bexiga laranja. Nós tivemos uma interpretação que eu acredito que também seja isso. Sim. Mas acho que também tem outras coisas envolvidas com essa bexiga laranja que ela me entregava. E na semana retrasada, meu professor de inglês disse que... E aí, quando eu fui descobrir, né, que aqui, Nova Iguaçu, tem a cor laranja e não sei o quê, e tudo isso foi encaixando, tudo isso foi fazendo sentido. Meu professor de inglês, semana retrasada, disse que
Nova Iguaçu era o maior exportador de laranja, então tudo foi fazendo sentido. A Cris, com isso no coração, ela veio com o lugar, o Gilberto, a Michele, tudo encaixou. Então foi algo que realmente veio do coração de Deus e a gente vê que os nossos corações estão alinhados com o coração dele, né? Sim. Total. E a gente vê, né, Deus unindo, né, as pessoas que realmente está com o coração disponível para fazer aquilo que Ele quer fazer. Não é o que nós queremos fazer, não é o que nós queremos realizar, é aquilo que Deus quer fazer através de nós. E quando Deus está olhando para a terra, procurando pessoas com o coração disponível, Ele encontra, as coisas começam a acontecer. E aí acontece de uma forma leve, suave, mas com uma grande responsabilidade. Exato. A gente sabe que levar, carregar a presença do Senhor nas nossas vidas e pregar o Evangelho requer de nós responsabilidade, temor, porque a gente está falando de algo muito importante. A gente está falando de algo que custou um preço altíssimo. Né? A morte de Jesus por nossos pecados, que talvez muitas pessoas ainda não entenderam isso, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele disse que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E ele conquistou de novo o direito de eu e você ter relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. O evangelho é isso, né? E a gente carrega essa chama dentro de nós para comunicar essas boas novas. E isso para a gente é prazeroso, isso tem que dar alegria para a gente. Porque a gente não está falando de um produto, não está falando de uma empresa, não estamos falando de uma comida, embora a comida seja algo muito importante e saboroso, mas está falando de Jesus, né? Cristo. Estamos falando de Cristo, do sacrifício que ele fez por nós. Nós não éramos merecedores. Nós estávamos largados na escuridão, nas trevas, perdidos, e vem ele e desce do céu, morre em nosso lugar para nos dar direito a viver uma vida de paz, justiça e alegria. Isso é maravilhoso demais. E a gente queima tanto com essas palavras que a gente quer levar isso para as outras pessoas. Exatamente, exatamente. Verdade. Assim, como você não vive sem Jesus, meu Deus? Deixa eu te apresentar uma coisa maravilhosa. A gente não é um lago, a gente é um rio. Né? Exatamente. Na verdade, Jesus ele transborda, ele nos enche para transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Se a gente reter aquilo que Deus nos entregou, certamente alguém vai empobrecer. Né? Então a gente precisa entregar, a gente precisa repartir, porque há um mundo lá fora sedento. Há um mundo lá fora precisando ouvir que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E a terra, as pessoas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Porque estar na igreja é maravilhoso, eu amo a minha igreja. E eu não falei qual igreja que eu sou, né? Eu sou da igreja Impulse, aqui em Nova Iguaçu. Meu pastor Jaziel, maravilhoso, Deus abençoe sua vida, um grande homem de Deus. Eu amo estar na igreja, mas sabe, eu me vejo às vezes naquele local maravilhoso, que a igreja é linda, confortável, ar-condicionado, poltrona boa, lindos louvores, e quando a gente está lá, a gente entrega, sabe, tudo para Deus, em adoração e louvor, mas ser cristão é muito mais do que estar numa igreja, Muito sentado além. num banco. É estar na rua anunciando quem Jesus é. Porque é a nossa responsabilidade isso, né? É responsabilidade. Lá atrás, quando Caim matou Abel e o Senhor chegou em Caim e falou: cadê o teu irmão Abel? Sim, Ele falou: acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sim, claro. você é responsável pelo seu irmão. Então é uma responsabilidade que a gente tem, que a gente carrega de levar o evangelho, de cuidados do próximo. O mandamento de Jesus foi que ele deixou: amar o Senhor seu Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, sim, é nossa responsabilidade. É. Cuidar daqueles que estão fora, daqueles que ainda não encontraram, né? Exatamente. Inclusive, a Bíblia fala em Mateus capítulo 10 que Jesus prepara os 12 para enviar para uma grande missão. Ele diz assim, ó: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. O motivo da nossa pregação é que o reino do céu está próximo. Que Jesus veio para salvar, sim,
mas nós estamos agora vivendo um tempo maravilhoso, num país maravilhoso, onde é permitido falar do Evangelho. Ninguém te taca pedra quando você prega o Evangelho. Exato. Ninguém te prende ainda nesse país, né? E a gente está trancafiado nas nossas casas, na nossa igreja, retendo aquilo que é de maravilhoso. Parece que a gente colocou tudo que a gente recebe dentro de uma gaveta e quando a gente precisa, a gente abre aquela gaveta e tira lá aquela porção só pra gente. Meu Deus, que egoísmo, Egoísmo, Sim. exato. né? E aí a gente está aqui para justamente tentar reverter um pouco disso e não só resgatar os perdidos, mas avivar a igreja, né? Exatamente. Isso também faz parte. Com certeza. Como a gente falou, a igreja precisa sair das quatro paredes, não há avivamento sem reforma. Exatamente. É uma frase que a gente tem A falado gente sempre muito. fala. E uma coisa que a gente tem que pensar também acerca de avivamento é que avivamento não é apenas um movimento espiritual. Avivamento começa com arrependimento. Eu reconhecendo os meus erros, eu reconhecendo os meus pecados, ali tomando o sangue de Jesus sobre mim, que me lava, que me purifica de todo pecado, e também me posicionando. Porque se não houver uma guinada de 180, uma virada, não é arrependimento. Exato. Arrependimento não é só para o perdido, arrependimento é para nós todos os dias. A gente precisa ser lavado todos os dias. Todos os dias. E o avivamento começa dessa forma, é com choro, é com pranto. Os moveres espirituais são apenas uma resposta do nosso posicionamento. Uau. E essa foi a pregação de João Batista. Sim. Arrependei-vos. Jesus, na sua primeira mensagem, na sua primeira pregação, ele fala arrependei-vos. Pedro, lá em Atos, quando ele começa a pregar, ele fala arrependei-vos. As pessoas precisam entender que o arrependimento é o acesso a quem Cristo é, a graça maravilhosa de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos sim se arrepender dos nossos pecados, porque nós estávamos em trevas e somente o conhecimento de quem Cristo é, viver essa realidade de quem Cristo é, do poder maravilhoso do Evangelho, é que vai fazer nos convencer que nós sim somos pecadores. Sim. E nos arrependendo, o arrependimento vai promover o encontro das nossas vidas com o nosso Senhor. Verdade. E é muito bom, né, a gente saber que o Espírito Santo ele veio trabalhando isso em cada um de nós individualmente, né? Através dos sonhos, né? As sementinhas que foram plantadas lá na escola de evangelismo, que foi onde eu também tive uma visão lá no momento de Souk, né? Que eu via a cidade de Nova Iguaçu, identifiquei o Shopping da Pedreira na visão. Eu falei assim, a gente precisa começar um movimento no estado do Rio que vai iniciar pela cidade de Nova Iguaçu e vai vir lavando o estado do Rio. Então, na minha visão, né, o sangue de Jesus vinha lavando assim o estado por inteiro, começando Amém. por Nova Iguaçu. Amém. Então, quando a Isabela veio com o gatilho, falou assim, gente, era só o que eu precisava. Vamos. O Gilberto, como morador aqui, está presidindo essa cruzada também, como conhecedor aqui da região. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho mais. Então, a gente já mostrou como a gente se conheceu, como a gente fez nascer esse ministério. E aí o Gilberto veio com um nome, que eu queria que você falasse rapidamente do nome United for Christ, que significa Unidos por Cristo. Exatamente, né? Nós estávamos em uma das nossas reuniões e era muito importante porque a gente estava falando do projeto, já tinha muita coisa escrita, muita coisa sonhada e já discutida. E alguém falou, não lembro se foi a Michelle ou se foi a Isabela, precisamos de um nome, né? E aí, gente, o Espírito Santo vai dar um nome, né? E aí a gente começou a olhar para cada um de nós, cada um de uma região, cada um de uma igreja, cada um tocando a sua vida, um ministério. E aí veio esse nome, né? Unidos por Cristo, né? Porque não está só em nós. Não começa e não termina somente em nós. Esse nome ele é muito mais profundo. Ele vai muito mais além. Ele não tem barreira, não tem cerca, não tem muro, não tem porta. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim
entrará, sairá e encontrará pastagem. Olha que lindo! Ou seja, Jesus é uma porta sem fechadura. A hora que você quiser entrar por ele, está aberta, está disponível. Não tem chave, não tem ali um cadeado, uma corrente. Eu sou a porta. Então, se Jesus é esse ser maravilhoso, tão acessível, por que queremos construir algo com muros e barreiras, né? Então, unidos por Cristo, isso vai remeter que nós estamos, sim, disponível a unir pessoas com coração, pronto a servir a Deus. Muito bom. E é importante a gente falar que a gente não está aqui substituindo igreja, não é uma igreja nascendo, é um ministério interdenominacional que a gente está aqui só para fazer movimentos de evangelismo, para a gente unir o corpo de Cristo, unir pessoas de Unir diversas forças, igrejas, né? unir forças de diversas regiões e avançar. Não existe concorrência, né? Não existe Exatamente. concorrência, a gente quer unir. Não é o UFC, né? A batalha não é nesse momento entre as igrejas, pelo contrário, é no mundo espiritual. Então a gente precisa unir os cristãos para ir para as ruas e entrar em batalha no mundo espiritual, no reino espiritual, que é uma batalha que a gente já sabe, que a gente sabe que a gente já venceu, mas a gente precisa ir a campo, né? O Senhor fala que a vitória já nos é dada, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? É entrar em campo e conquistar território, né? É um jogo de war. É um jogo de war. E a United for Christ, a gente está começando, então, com essa primeira cruzada aqui em Nova Iguaçu, mas eu acho importante a gente falar também que isso vai avançar para outras regiões, né? Para outros estados do Brasil. Sim. E que é uma das nossas visões também. Que essa chama do fogo do Espírito Santo esteja em cada estado brasileiro. Então, a gente quer unir forças, mas que isso não dependa só da gente, né? Então, se tiver alguém em outra região, em Belo Horizonte, no Pará, em outro estado que a gente ainda não está, e essa pessoa tiver essa visão também de querer algo parecido no seu lugar, na sua comunidade, a gente está aqui para dar essa cobertura, para dar essa experiência, para ir de mãos dadas também, para auxiliar e fazer uma cruzada também na região. Então, acho que um sonho aqui, se a gente puder falar dos nossos maiores sonhos, é que a gente tenha cruzadas acontecendo em vários estados ao mesmo tempo. Por que não? Exatamente. Verdade. E fogo gera fogo, né? Fogo gera fogo. Então, se você tem uma chama dentro de você queimando por evangelismo, pela palavra de Deus, se junta a nós. Vem com a gente. Vem com a gente. E aí, entrando no que a gente está se propondo a fazer aqui em Nova Iguaçu, né? A gente tem várias propostas e várias formas de evangelizar. E aí eu queria que a Isabela falasse um pouquinho de como foi a experiência aí da África, que você falou que você foi para a África, e como a gente também vai colocar isso em prática aqui. Foi incrível ter ido para a África. Então, eu amei, amo aquela nação, amo aquelas pessoas. Foi maravilhoso ter ido para lá. E eu voltei com muitas coisas que eu vi na cruzada. Voltei com muitas ideias querendo aplicar aqui no Brasil, na cruzada que a gente está organizando. E ações que a gente pode desenvolver, que nós queremos desenvolver aqui, são várias. Então, começando pela cruzada infantil, todo mundo aqui sabe que eu amo cruzada infantil, eu amo ir para as escolas, eu amo pregar o evangelho para jovens, para crianças. E então, iniciando por cruzada infantil, nós faremos cruzadas infantis. Também faremos, eu acho que você pode colocar por favor. Então, cruzadas infantis. Volta, pode voltar. Mais um. Volta. Aí. Então, nós queremos realizar cruzadas infantis, fazer evangelismo nas ruas. Na realidade, gente, aonde tiver uma pessoa, a gente quer ir naquele lugar. Nós queremos alcançar aquelas pessoas. Então, aonde tiver alguém, lá a gente quer chegar e quer falar de Jesus para elas. Então, hospital, casa de idoso, orfanato, escola, praça,
qualquer lugar, em todas as ruas. A gente quer fazer esse evangelismo. Também temos o objetivo de treinar e equipar igrejas locais, então igrejas ali, a gente quer dar um treinamento, aquilo que a gente recebeu, né, de evangelizar 1 a 1, todo mundo pode. Hoje a gente vê a igreja, como nós estávamos comentando aqui, tem muitas pessoas dentro da igreja, e talvez tenham muitas pessoas com vontade de fazer, mas não sabe por onde começar. Não sabe como fazer. Então a Exatamente. gente quer treinar e quer equipar a igreja para que eles possam fazer E com aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente, que funciona. Sim, e que a gente não Funciona. sabia também, né? Exatamente. Exato. a gente Aquilo não que sabia. queima em nossos corações. Exato. Então, a gente quer equipar a igreja e entregar isso para eles. Mostrar que é possível que eles façam isso no trabalho, na faculdade, no ponto de ônibus, aonde eles estiverem, no supermercado, ali onde o Espírito Santo falar com eles, eles podem estar fazendo esse trabalho também. A gente precisa de trabalhadores. Sim. Então, nosso intuito também é equipar as igrejas locais, fazer a doação de roupas, kit de higiene, cesta básica, bíblica, cesta básica e Bíblia. O que tiver ao nosso alcance de fazer aí ação social, a gente quer fazer. E esse é um ponto muito importante, né, Isabela? Porque você falou um ponto muito importante no sentido de que, às vezes, muitas pessoas aguardam um evento dentro das suas igrejas para ir para fora, né? E o que nós queremos, o que nós estamos discutindo, o que nós estamos falando aqui, é que vai muito além disso. A gente não precisa de um evento, a gente precisa viver a cultura do céu aqui na Terra. Exatamente. Ou seja, a igreja não precisa ter um evento evangelístico para mim ir evangelizar. Exato. É no ambiente que eu estou. Deus nos plantou naquele local, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, num ponto de ônibus, no trem, no ônibus. Não importa onde você está, você é testemunha de Cristo. Exato. Então, aquele local é teu campo missionário. E essa cultura, sabe? Essa chama que queima nos corações, que certamente queima no coração de Deus, precisa queimar em nossos corações. Sim. Porque onde tem uma pessoa, certamente o evangelho precisa ser anunciado. Sabe que eu oro por isso, eu peço para Deus, me deixa sentir o que o Senhor sente aqui, sabe? Olhando para as pessoas, faz o meu coração sentir e ficar triste com o que o Senhor fica triste, ficar alegre com o que o Senhor fica alegre. São pedidos perigosos. Muito. Famosas orações perigosas. Mas tem surtido efeito, graças a Deus. Você falou, eu lembrei de um caso. Uma vez eu trabalhava numa empresa e tinha acabado de receber meu salário e graças a Deus estava tudo certo, né? Deu para pagar todas as contas, o dinheiro estava certinho naquele mês e ainda dava para fazer alguma coisa a mais. E eu saí de casa com a minha esposa para ir no supermercado fazer compras. E eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se daqui até o supermercado tiver alguém precisando de algum alimento, coloque essa pessoa no meu caminho. É muito sério isso. É muito sério. O que a gente O que fala. eu vivi naquele dia, eu me perdoa, Senhor. Eu nunca mais fiz essa oração. Todo sinal de trânsito, alguém batia na janela do meu carro e pedindo alguma coisa. Quando eu cheguei no supermercado, as pessoas me cercavam. Olha só, Deus mandou vir até aqui, falou que você ia pagar algo para mim. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para isso tudo. Eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não posso mais orar desse jeito. Então, são orações que a gente faz que realmente acontece. A gente vive essas experiências com Deus, né? Então, Deus está disponível e às vezes a gente acha que a gente precisa amar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas. E quando a gente ora, aquilo que está no coração de Deus, certamente, a gente começa a viver essas experiências sobrenaturais. Amém. Uau. Então, além disso, a gente também quer estar fazendo campeonatos de esporte para atrair jovens. E sempre, gente, o nosso intuito em todos os movimentos que forem acontecer na cruzada é pregar o evangelho. Então, campeonatos de esportes, prego o evangelho. Eu vou doar uma roupa, prego o evangelho. Eu vou doar um kit de higiene, prego o evangelho. Respirou, prego o Prego o evangelho. evangelho. Tem tempo fora de Exatamente. tempo. É isso mesmo. Então, essas são as ações que nós aqui, né, conversando, que o Ministério está
pensou até agora, pode ser que surjam outras depois, mas foram ações que eu vi na África, tiveram outras também, mas que não se aplicam aqui no Brasil por conta da realidade que a gente vive, é uma realidade bem diferente. Então foram coisas que eu vi na África e que eu falei, poxa, eu quero fazer isso lá no Brasil também. Que legal. E aí, é claro que conversando com vocês, tudo melhorou, né? As ideias, elas foram Fluindo. foi melhorando. E foi muito do que a gente já viveu também na escola de evangelismo, né? Também, Lá em Juazeiro, né? Na Bahia, a gente ficou lá uma semana, né? No prático da escola, para evangelizar no Gospel Truck, nas escolas, no 1 a 1, que foi super intenso, né? Mas me marcou também. Acho que marcou todos nós, né? Sim, com certeza. Muito marcante. E, Michele, como é que você acha que vai. Como é que você acha, não? Queria que você falasse o que a gente tem planejado, assim, de datas, de programação, para a gente conseguir explicar um pouquinho para o pessoal o que eles podem esperar. Então, o que nós programamos foi que a nossa cruzada vai acontecer no mês de agosto, aqui em Nova Iguaçu. Na segunda semana de agosto serão 3 semanas, né? Então, na segunda semana de agosto, De 11 a 30, de 11 né? até 30 de agosto, nós estaremos em atividades aqui em Nova Iguaçu, nas escolas, levando o evangelho para as escolas, nas ruas, com o megafone, né? E também no evangelismo ali, 1 a 1, pregando a palavra e tal. E também nós vamos estar no trio elétrico, né? Nos fins de semana, a gente vai estar na rua ali do trio elétrico e a gente vai estar levando o amor de Jesus, consolidando naquela região aquilo que a gente trabalhou durante toda a semana. E aí que a gente precisa das igrejas locais apoiando o projeto, pessoas de outros estados também que queiram estar conosco, vocês serão muito bem-vindos para agregar forças nessa empreitada, e também outros países, né? Se quiserem, com a experiência que já tem aí aguçada na veia, se quiser estar com a gente também, vão ser muito bem-vindos. Inclusive, já temos, né? Já temos! Salvation for the Nations tá com a gente. Isso é um ministério. Foi um ministério que eu fui lá pra África pra estar participando da cruzada com eles. Eles estão com a gente nessa, né? É Eles isso aí. estão ajudando, apoiando, vão estar aqui em nome de Jesus. Mais uma prova de que não é o território, né, que vai atrapalhar a pessoa a auxiliar, a ajudar de Exatamente. alguma forma, né? Quem mora longe, você é prova disso, Sim. mora em São Paulo e tá rodando o Brasil todo mundo já. A gente conta com vocês, trabalhadores de outras regiões também. E a cruzada já começou, né? A Bela Sim, gosta de falar Eu isso. sempre falo isso, que a cruzada ela começou. inicia quando o Senhor coloca aquilo no nosso coração. A Sim. gente começou a orar pelaquela cruzada, a cruzada já iniciou, já está acontecendo. No mundo espiritual já existe, então já existe uma batalha. E a gente já tá vivendo essa batalha. Exatamente. Exatamente. Então, a cruzada ela não é só ali as 3 semanas. A cruzada ela já iniciou, Já começou. já começou. E a gente precisa dos trabalhadores para que estejam com a gente, Exatamente. colocando a mão na massa também, né, nos ajudando a organizar, e especialmente no Ministério de Intercessão. Sim, com vem com a certeza. gente para Isso é muito intercessão, precisamos de Gente. reforço, né? Para desde Estamos já a precisando. gente precisa gerar. Sabe que muitas vezes nós falhamos no sentido de que a gente quer orar quando tudo já está acontecendo. Mas não, precisa ser gerado em oração. Precisa haver um preparo com antecedência. E aí, quando chegar no momento, a gente vai colher os frutos daquilo que já foi gerado. E aí, esse é o nosso primeiro ministério, né? Sim. A oração, assim, a gente pode, não importa o que você faz na igreja, qual é o teu chamado, se você é pastor, evangelista, presbítero, se você é diácono, se você é líder de um ministério, mas na verdade o nosso primeiro ministério é o ministério da oração. Porque nós precisamos orar. Nada acontece sem oração. E parece que Deus espera que nós oremos para que algo aconteça. Olha, o Deus Todo-Poderoso esperando nós orarmos para que Ele possa fazer algo. É interessante que quando Abraão e Sara entram na casa de Abimeleque, e aí ele toma Sara como mulher,
todas as mulheres ficaram estéreis, né? E aí, quando ele descobre que Sara é esposa de Abraão, e aí eles devolve Sara para Abraão, Deus fala assim: o servo de Deus, o meu servo, Abraão, vai orar para que tudo volte ao normal na sua casa. Olha, Deus poderia restaurar o ventre daquelas mulheres, né? Elas poderiam gerar, mas Deus fala assim: quando Abraão orar, tudo voltará ao normal. Olha o poder da oração. Exatamente. Olha a responsabilidade que temos com a oração. Então, quando a Sim. gente começa a orar, aquilo que talvez foi gerado lá no céu, né? Começa a ser gerado aqui na terra. E é um sonho, né? É como se fosse um sonho. Sim. E aí se torna realidade. Sim. Né? A gente precisa externalizar, né? É o Sim. famoso Exatamente. faça a sua parte. A gente vê isso também quando Abraão se levanta para orar por Sodoma e Gomorra. Ali é liberada uma palavra de juízo sobre Sodoma e Gomorra. Sim. E ele começa a interceder. Senhor, e se houverem 50 pessoas? E vai diminuindo, né? Ele está intercedendo, ele está chamando à existência o livramento de Deus para os justos daquela terra. E aí, no final, se tiver só um, perdoa se eu tô sendo, né? Muito intrometido, muito ousado. Mas e se tiver só um? E ali a gente vê a misericórdia e a graça de Deus livrando Ló e toda a sua família do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, a importância da intercessão. E hoje a gente conseguiu até viver um pouco disso, né? Sim, Aqui nesses dias a gente está passando aqui um final de semana em Nova Iguaçu, né? Justamente para avançar, para reconhecer território, Sim. tomar posse, já conversar com as igrejas locais, mas especialmente nessa parte da intercessão, na hora que a gente estava visitando um local, né? Que é o famoso casarão aqui, né, Gilberto? Isso. A gente sentiu essa guerra espiritual acontecendo lá, né? E a gente viu que a intercessão faz diferença. sim. Na hora que a gente entrou ali para guerrear, a gente sentiu a atmosfera mudando no Sim. lugar. A gente viu o Espírito Santo respondendo a gente até naturalmente, assim, para que os nossos olhos Sim. pudessem ver que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que a gente vive. E a gente não Sim. pode deixar isso de lado. Nós entramos de uma forma e saímos de outra. A gente entrou de uma forma e saiu de outra. desse jeito. E se a gente tivesse saído ali, como a gente pisou ali, nós ficamos até um pouco acuados. Sim. E a gente estava prestes a sair quando a Michelle, né, recobrou a nossa luz ali e falou: gente, Não, nos desde trouxe lá o de cima. discernimento ali. Sim. Eu já estava desde lá de cima, o Espírito Santo falando. Traga adoração para esse lugar. Ora aqui. Ele, mais claro que isso, mas a gente sempre fica, me dá discernimento, Espírito Santo, me fala mais. Quando a gente desceu, eu falei assim, não, a gente precisa orar. Gente, vamos orar antes da gente ir embora. E eu acredito que aquele momento, quando todos nós começamos a orar, o céu assim abriu e o Senhor abriu a visão de todos nós. Tornou a nossa visão em uma só visão. Verdade. Sabe? E começou a movimentar as coisas. Maravilhoso. E se somos só 4 pessoas ali na região, imagina o que todas as igrejas de uma região podem fazer. Exatamente. Poderoso demais. Poderoso demais. E aí a gente já está avançando, né, nessa parte de entrar em contato com as igrejas locais. Gilberto, mais aqui especificamente, tem muito mais contato na região do que a gente. Mas você que está ouvindo também, se você é alguém daqui da região e alguém que quer participar ou tem contato, você pode também falar com a gente, que a gente vai falar com você e você pode fazer parte disso. A gente quer que o máximo de igrejas possíveis da região façam parte dessa cruzada que a gente falou, já está acontecendo. E a gente precisa unir o corpo. Até porque, depois que a gente evangelizar aqui, as pessoas vão continuar aqui na região e elas vão precisar ser cuidadas. Uma das nossas táticas, né, dos que a gente se propõe a fazer, é o treinamento das igrejas locais. E não só do que a gente aprendeu, né, de evangelizar, mas de também discipular. Essa parte, que é o pós, é super importante, para que as pessoas que foram salvas não se percam no caminho. Então, eles precisam ter alguém, um ponto de contato, uma igreja, que foi o que a gente falou também no início. É uma grande responsabilidade isso, né? A gente não pode simplesmente ir
aquela pessoa aceitar Jesus e a gente vai embora, e aí? Né? Ganhei um Verdade. número, coloco aqui no meu caderninho. Isso, não E aí? pode. Não, não pode. A gente Sim. precisa de alguém cuidando daquele novo convertido, Acompanhando. acompanhando, discipulando. Discipulando é a palavra-chave, né? É. Isso. E graças a Deus aqui a gente tem uma pluralidade de igrejas Muitas aqui na igrejas. região, de diversas denominações, e que aquela famosa frase, né, vai agradar gregos e troianos, né? Então, porque nós somos diferentes, né? Cada um tem um tipo de temperamento, vai se agradar com uma igreja. Nós aqui somos prova disso, cada um frequenta uma igreja. E a gente precisa dessa pluralidade de igrejas também na hora da evangelização e na hora do acolhimento dessas almas que forem salvas, né? Isso é muito importante. E a gente já começou essa conversa aqui, mas eu queria que vocês falassem também, aí vocês podem ficar à vontade, quem quiser, de como a gente pretende continuar o trabalho daqui até a cruzada. Então, tudo que a gente ainda precisa e pretende fazer até o momento final, né? Porque todo o trabalho, na verdade, ele vai ser... O grosso do trabalho, ele é feito antes, né? A cruzada, que vai acontecer de 11 a 30 de agosto, não é o final, porque ainda vai ter esse discipulado depois, mas é só o evento chamariz, né? Vamos dizer assim. Então, antes disso, ainda tem muita coisa para ser Sim. feita, Sim. muito trabalho. E aí, se alguém quiser comentar de como a gente está pensando. Assim, o primeiro passo que Deus colocou nos nossos corações foi mapear toda a cidade, né? Conhecer toda a estrutura, todo o plano diretor da cidade, conhecer cada bairro, cada rua, né? Toda a estrutura, mapear no ponto de trajeto, escolas, escolas municipais, escolas estaduais, o melhor acesso, o melhor ponto, né? Que a gente possa parar e ali alcançar o maior número de pessoas possível. Então, a gente acho que esse passo ele é muito importante e a gente já começou a fazer isso. Primeiramente, olhar a cidade, o tamanho, a população, quantos bairros, qual a estrutura da cidade, para a gente, aí sim, olhar fisicamente esses locais, né, visitando cada um deles e ali mapeando, né, pontualmente cada praça, cada rua, cada ponto comercial, para que nós possamos estar ali, sim, pregando o evangelho. Porque o nosso objetivo principal é alcançar toda a cidade. Nova Iguaçu tem 62 bairros, né? É o maior município da Baixada Fluminense e o segundo maior em população. Ou seja, tem quase 800 mil habitantes nessa cidade. Ou seja, então é um trabalho que a gente precisa fazer bem estruturado. Então todo esse planejamento já começou. Tá? Sim. São várias coisas que a gente precisa organizar, né? É muito trabalho. Então, precisa estruturar isso, a gente também precisa levantar recursos, porque tudo custa, tudo envolve dinheiro. Sim, Então, nós precisamos levantar os recursos, documentação, né? A gente precisa dar entrada em documentação, autorizações para estar realizando alguns movimentos que a gente precisa. Então, tem muito trabalho ainda para até a data Sim. da A cruzada. gente precisa também recrutar igrejas Sim. que abracem o projeto, né? Igrejas locais que Exato. abracem com a gente. E a ideia também é equipar essas igrejas antes da cruzada, né? Sim, Para que eles possam estar conosco na cruzada. Então, tem esse treinamento também nas igrejas, em todas as igrejas todos os que forem nossos parceiros, Sim. né? Que aceitarem, que estiverem disponíveis a estar realizando esse trabalho com a gente. Então, treinar todas essas igrejas tem muito trabalho para fazer. Tem muita coisa. A gente é como uma empresa mesmo, né? A gente tem a parte de mídia, a parte do financeiro, a parte de publicidade. Cada caixinha dessa precisa de alguém liderando e precisa de uma equipe
também para funcionar, para colocar tudo em prática, né? Hoje, né, somos nós 4 somos assim os cabeças, né? Mas a gente já tem mais algumas pessoas, alguns voluntários que a gente já apresentou o projeto e o coração deles também queimou pelo projeto e estão conosco. Mas é claro que a gente precisa de mais e cada área e cada pessoa vem com uma ideia diferente. Às vezes tem uma ideia que a gente não teve, que um novo membro, um novo voluntário vem para conversar com a gente e algo novo surge. Algo novo é criado e a gente consegue colocar aquilo em prática e sem aquela pessoa, às vezes, a gente não teria nem pensado. Sim. Ou teria sido muito mais difícil realizar a mesma coisa. Verdade. Então, cada pessoa é importante. Sim. E para a gente terminar, eu queria que cada um falasse aqui o versículo aí, ou a frase, o que está no coração de vocês, para chamar, né, as pessoas para virem participar, não só daqui da região de Nova Iguaçu, mas quem estiver ouvindo aí, para nos apoiarem, até no Ministério de Intercessão. Esse é um ministério que a gente sabe que pode ficar cada um na sua casa. Mas a gente precisa contar com o apoio de cada um. Eu acho que tem um versículo em específico que toca no coração de todo mundo aqui, porque foi o que, desde o princípio, a gente vem falando, né? Então, eu quero começar falando a respeito desse versículo, que está em Efésios 4:11. Fala assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, isso aqui fala muito a respeito da união do corpo de Cristo. Então, unidos por Cristo, pastores, mestres, é o corpo, gente, é o corpo unido por Cristo. Amém. Então, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser faxineiro, você pode... O que for, você é o corpo. Então, nós precisamos nos unir por Cristo, né? Amém. Eu acho interessante essa fala sua, Isabela, porque eu sempre digo que não existe separação, a gente só tem uma vida, né? Aí tem gente que fala assim, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida secular, a minha vida profissional. É tanta vida que a pessoa fala que tem, a gente só tem uma. Exatamente. Meu Deus, que loucura é essa, né? Só temos uma. Só temos um. Eu gosto muito de uma frase do William Carey, o grande missionário batista inglês. Ele diz assim, o meu negócio é ser testemunha de Cristo. Eu faço sapato para pagar minhas contas. Ou seja, ele nunca colocou a profissão dele acima de quem ele é, da sua identidade, sabe? O diabo o tempo todo fica tentando roubar a tua identidade. Aqui cada um de nós, a gente se apresentou e falou das nossas profissões, eu sou engenheiro, eu sou advogado, né? Então assim, a gente vai falando quem nós somos, mas esquecemos quem nós somos de verdade. Porque nós não somos a nossa profissão, né? E esse homem, esse grande missionário, ele era jornalista, ele traduziu a Bíblia para mais de 40 países, ele tinha escola, era um grande empresário. E ele disse isso, o meu negócio é ser testemunha de Cristo. Eu conserto sapatos para pagar minha conta. Ou seja, ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade. E a nossa identidade não pode ser confundida com a nossa profissão, com aquilo que a gente faz. Exatamente. E onde nós estamos, onde Deus nos levar, nos colocar, precisamos ser testemunha de Cristo. Amém. É isso. Acho que também o Senhor, nos últimos anos, ele vem me mudando muito e eu tenho percebido essa questão do trabalho também. No ano de 2023, eu fiz uma transição de local de moradia, me mudei de casa, mudei de trabalho e mudei de igreja. Uau! Mudou tudo, né? Foi um ano de transição. Mas depois você vai percebendo como aquilo se encaixa nos objetivos que o Senhor tem para você.
nos sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Como o trabalho que eu tenho hoje me permite pagar certas coisas, me permite viajar para certos lugares, me permite conhecer outras pessoas, conexões, o quanto isso nos engrandece. A casa onde eu moro, como isso permite que eu receba outras pessoas para estar comigo. O lugar onde eu agora congrego, como isso também, os meus pastores me dão liberdade para que eu vá evangelizar. Eu comento com eles, eles falam assim: Cris, eu te abençoo, você vai. Eu posso não te ajudar aqui ou dessa forma, mas eu quero que você vá, eu não quero que você fique parada. Então, como tudo na nossa vida tem um objetivo. Então, acho que nem o versículo, não vou nem falar, mas para que cada um perceba o que tem na sua vida que fala de Cristo, o que está apontando para Cristo. Porque tudo aponta para Ele. Sim. Se você não observou isso ainda, você não está olhando direito. Então, pare e observe o que está ao seu redor para você ver e se encaixar e se posicionar. Eu acho que é um ano de posicionamento. E a palavra que o Senhor me deu para esse ano foi avanço. É um ano para avançar. E para a gente avançar, a gente precisa saber a nossa identidade, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se posicionar. E é isso que a gente quer que cada um aqui viva também. Amém. Amém. Quer fechar, Mi? Eu quero falar assim. Quando a gente estava hoje fazendo um mapeamento, o Gilberto citou Mateus 5, né, a partir do verso 13. E isso ficou latejando no meu coração, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí Jesus, ele diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Aleluia. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês Glória que a Deus. está nos céus. Esse é o nosso papel como igreja. Então se una a nós nesse propósito de levar o amor de Jesus, de brilhar, resplandecer a luz de Cristo aqui na terra, de ser o sabor que vai chegar para muitas famílias, para muitos territórios, e assim nós vamos cumprir o ide deixado por Jesus e estabelecendo o reino dos céus na terra. Aleluia. Amém. Uau, não podia ter dito melhor. Glória a Deus. Então, você que ouviu isso aí, se inscreve, fala com a gente, entre em contato, se mexa. Se não for com a gente, se mexa na sua região, mas não fique parado. O Senhor espera por você. Um beijo, grande abraço, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica com Deus. Deus Grande abraço. abençoe.